Superman, Batman, Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, X-Men, Quarteto Fantástico, Demolidor, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Aquaman, Shazam, ou Capitão Marvel, como muitos preferem, Flash Gordon, The Spirit, o Fantasma, o Sombra, os Vingadores, a Liga da Justiça. Eu acho que de todos os super-heróis e super-heroínas mais clássicos dos quadrinhos, o único que ainda faltava ganhar o seu próprio filme solo era o Flash, ou como muitos conhecem aqui no Brasil, o The Flash, que é um personagem que foi criado em 1940 e que se estabeleceu como um dos rostos mais conhecidos da DC, muito em função das séries animadas e live action que foram produzidas com ele ali no meio, mas que no cinema ele sempre apareceu apenas como coadjuvante das histórias de outros super-heróis. E assim, é irônico e até meio sacana que ao finalmente protagonizar um filme que traz o seu nome no título da produção, o Flash ainda assim surja dividindo boa parte do tempo de tela e do espaço com vários outros super-heróis que já tiveram várias oportunidades de estrelar suas próprias aventuras. Felizmente, o roteiro escrito pela Christina Hodson, do Bumblebee, que é o melhor filme da série Transformers, funciona aqui no Flash porque ele jamais perde o foco do protagonista, do personagem Flash, trazendo esses outros personagens, o Batman, a Mulher Maravilha, Supergirl e etc., mais pra agregar ao arco do protagonista, do personagem, do que pra roubar todas as atenções pra si. Nesse sentido, eu acho curioso perceber como que, ao mesmo tempo em que ele é uma continuação dos eventos que a gente viu na Liga da Justiça, o Flash também não deixa de ser, ao seu próprio modo, ao mesmo tempo, uma história de origem, já que o roteiro insere na narrativa uma série de recursos, como viagem no tempo e viagem pelos multiversos, que são recursos que permitem que a gente volte pra conhecer melhor o passado do protagonista, de onde vieram seus poderes e, principalmente, os traumas de infância que acabaram determinando todo o resto da sua vida. Determinado a usar sua super velocidade pra voltar pro dia em que a sua mãe morreu a fim de salvá-la, o jovem Barry Allen acaba gerando um rombo no espaço-tempo ou algo parecido e acaba indo parar numa realidade na qual conhece uma versão adolescente e ainda mais imatura e bobalhona de si mesmo. O que nenhum dos dois Barrys esperava, contudo, é que naquela mesma época o General Zod chegaria à Terra prestes a realizar o mesmo ataque que a gente viu acontecer lá no Homem de Aço de 2013. Mas como nessa dimensão específica o Superman e o Kal-El nunca chegou à Terra, os dois Flashes vão ter que contar com a ajuda, pasmem, da Supergirl e, pasmem de novo, do Batman do Michael Keaton. Mas se o fato de envolver tragédias familiares, viagens temporais ou interdimensionais, aparições de outros personagens da DC, realidades paralelas e vários outros elementos grandiosos dá a entender que The Flash é uma obra épica e em termos de escala, em termos de dimensão dramática, na prática, a abordagem do diretor Andy Muschietti, que construiu a carreira dele no cinema de terror, incluindo aí o It capítulo 1 e capítulo 2, é uma abordagem que busca e se dedica a um bom humor despretensioso, cartunesco e quase paródico, buscando o riso como resposta do público, como resposta da audiência, que é uma coisa que fica clara já na sequência que apresenta o título do filme, que vai se formando na tela até ser interrompido por umas garotas que aparecem pra tietar o Flash no meio da rua. E nesse sentido, The Flash é geralmente bem sucedido nos seus esforços cômicos, que funcionam principalmente quando vão explorar o lado perdedor, a inadequação e a falta de traquejo social do protagonista, que se estabelece, ao seu próprio modo, como mais desastrado e menos vivido sexualmente dos membros da Liga da Justiça. E assim, a imagem que a gente vê em dado momento do Flash abrindo um sorrisão e o dente dele caindo da arcada dentária acaba servindo como um resumo muito preciso e muito perfeito de todas as intenções do projeto como um todo. Dito isso, há sim certas ocasiões no filme em que as tentativas de provocar o riso nem sempre funcionam e acabam passando um pouco do ponto, e toda aquela piada envolvendo De Volta pro Futuro e o Eric Stoltz, que é o ator que quase interpretou o Marty McFly naquele filme, é uma piada que se prolonga e se estende até perder completamente a graça. De todo modo, a verdade é que The Flash definitivamente não funcionaria caso o ator por trás do protagonista não desse conta do recado, e se a gente consegue rir em vários momentos do filme, boa parte do mérito tá na performance do Ezra Miller, que consegue se mostrar bem mais à vontade nesse filme aqui do que ele se mostrou nas outras ocasiões anteriores em que ele interpretou o Barry Allen. E aqui vale um parênteses. Sim, eu sei que várias das atitudes pessoais do Ezra Miller na sua vida privada, fora das telonas, têm sido motivo de controvérsias horrorosas ao longo dos últimos anos, em especial desse último ano. Mas eu acredito que vocês que estão me assistindo entendam que o objetivo dessa análise aqui é se focar especificamente no trabalho do Ezra Miller nesse filme aqui, e não levando em consideração qualquer outra coisa que ele tenha feito fora do filme.
Dito isso, sigamos em frente. Lidando com a ousada tarefa de compor duas versões simultâneas do mesmo personagem, uma mais velha, tímida, introspectiva, a outra mais nova, extrovertida e bem-humorada, o Ezra Miller é hábil ao estabelecer não só as diferenças entre uma e outra, mas também a dinâmica entre ambas, já que um Barry Allen tem a oportunidade de se espelhar no outro, reconhecer as respectivas falhas ou qualidades um do outro e, portanto, amadurecer ao seu próprio modo. Embora eu deva confessar que em alguns momentos, às vezes, a versão mais nova e mais inexperiente, mais expansiva do Barry Allen soa mais irritante do que engraçada, o que é importante de um ponto de vista narrativo, já que o Barry Allen mais velho é levado através desse contraponto a perceber o quão babaca e o quão imaturo ele é ou era, mas não a ponto de tornar menos irritantes e menos agoniantes, por exemplo, as risadinhas desafinadas e chatérrimas da versão adolescente dele. Mas ainda assim, o timing cômico do Ezra Miller, de um modo geral, se mostra não só eficiente, mas fundamental pro sucesso dessas passagens mais irreverentes do filme, conseguindo arrancar o riso através de gestos sutis, como por exemplo um gemidinho baixinho que ele solta pra dentro depois dele tentar atravessar uma parede e dar de cara com ela no chão. É um gemidinho baixinho, sutil e rápido, mas que justamente por isso, por ele ser pequeno, ele acaba soando engraçado, ele acaba conseguindo levar o espectador ao riso. Enquanto isso, o retorno do Bruce Wayne do Michael Keaton representa sem dúvida alguma um dos pontos altos da produção. Embora, eu devo dizer, que a cena que reintroduz o personagem pela primeira vez, né, que ele aparece pela primeira vez no filme, cabeludão e deprimido, representa um dos piores momentos do filme, pra falar a verdade, porque é uma cena que tenta surpreender momentaneamente o espectador, porque afinal de contas ninguém esperaria reencontrar aquele personagem daquela forma, de uma forma tão inusitada, pra não dizer ridícula mesmo, apenas pra poucos minutos depois, já trazer ele de volta totalmente de boa, com seus problemas pessoais totalmente resolvidos e é isso aí. Acaba sendo um truque bem artificial, bem descartável para trazer aquele personagem de volta à vida. Mas a sorte, contudo, é que assim que ele retorna, assim que ele volta a vestir o seu uniforme e volta à sua forma original de Bat-Keaton, que a gente já bem conhece, com o seu inevitável "Yeah, I'm Batman", se torna impossível para o espectador conter um sorrisão no rosto e um arrepio na espinha. O que se deve não só ao retorno do personagem e ao retorno dos temas musicais compostos pelo Danny Elfman lá para os filmes do Tim Burton, mas também a própria maneira com que o Andy Muschietti aproveita o personagem nesse filme aqui. Ele aproveita muito bem o personagem nas cenas de ação, ele explora muito bem as habilidades do herói, ao passo que nos momentos mais introspectivos ele também aprofunda bem a densidade, a experiência emocional que a passagem desse tempo todo, mais de 30 anos, trouxeram pro personagem. E além do Michael Keaton, outro Batman que retorna aqui no The Flash é o Ben Affleck, que tá numa aparição que, pra mim, é a melhor de todas as aparições dessa versão do personagem, o monólogo que ele oferece pro Flash, logo no início do filme, sobre a impossibilidade de se mudar ao futuro, pra mim, é tocante. E além desses dois Batmans e dos dois Flashes, outra figura que marca a presença aqui, que tem um tempo de tela menor, mas que também tem o seu destaque, é a figura da Supergirl da Sasha Calle, que é apresentada como uma heroína imponente e cuja personalidade durona e até sombria é resultante de uma vida inteira de traumas e dores e torturas que, obviamente, surtiram um efeito na personalidade daquela personagem. Em contrapartida, já que a gente tá tocando no assunto das aparições de outros personagens da DC, e aqui vale um pequeno alerta que não é um spoiler, mas é um pequeno detalhe que talvez se você não tiver assistido ao filme, eu acho que é melhor você deixar pra saber depois que já tiver assistido ao filme, uma surpresinha que eu não quero correr o risco de estragar, mas um dos principais aspectos desse filme que eu acho decepcionantes e um dos pontos mais fracos do filme, sem dúvida alguma, é você chegar no terceiro ato do filme e você se deparar com uma enorme e dispensável sequência que é enfiada à força no meio do clímax da narrativa com o intuito único de trazer vários outros heróis da DC em suas mais diversas encarnações por motivos de puro fanservice. E é uma cena que me incomoda muito porque, além dos efeitos digitais usados para criar aqueles personagens serem horríveis, é uma cena que ainda comete o que pra mim é uma falha ética imensa, que é de recriar digitalmente vários atores que já faleceram e que, portanto, nem teriam como autorizar a recriação das suas imagens aqui nesse filme. Eu não vou dizer quem são esses atores, mas enfim, eu acho que vocês podem até deduzir aí. E até mesmo a aparição surpresa de uma outra versão do Superman, que quase foi interpretada por um astro famoso nos anos 90, e que é uma participação que eu acho que é um spoiler, mas o próprio diretor do filme já falou sobre ela em entrevistas, e já tem até mesmo uma peça de marketing da Warner mostrando que essa aparição acontece no filme, é uma aparição
percepção que fracassa totalmente porque se trata de uma piadinha que só os mais inteirados no assunto vão pegar e que, pra piorar, ela surge no meio de um momento supostamente épico, supostamente urgente, supostamente grandioso, e aí quando entra essa piadinha, essa urgência toda acaba sendo quebrada porque, enfim, o tom da cena acaba se perdendo ali. O que nos traz ao ponto mais delicado e, portanto, inevitável de The Flash, a baixíssima qualidade dos efeitos gerados em computação gráfica aqui. Sim, filmes de super-heróis com efeitos visuais problemáticos são o que menos falta por aí, mas ainda assim, o que a gente vê aqui no The Flash são composições que, honestamente, não me parecem composições apenas artificiais, me parecem composições que estão incompletas mesmo. Uma percepção que eu acho que se confirma a julgar pela quantidade de sessões antecipadas que a Warner Bros. Fez nas últimas semanas, exibindo o que ela mesma dizia não ser a versão final, completa, finalizada do filme. Da velocidade com que o Flash corre, que é notavelmente inferior à velocidade e aceleração do espaço ao seu redor, até as texturas lavadas dos bonecos digitais, que soariam muito mais adequadas numa cutscene de um jogo de PlayStation 2, os efeitos visuais que a gente vê aqui no The Flash soam duvidosos do início ao fim. E sinceramente, eu não acho que se tratem de uma escolha artística proposital, já que eles oscilam de sequência pra sequência. Tem muitas vezes no filme em que os efeitos eles soam um pouco mais convincentes e algumas sequências que se beneficiariam de uma estilização cartunesca maior, em outras sequências que são mais sérias, mais solenes e até mais dramáticas, os efeitos estão piores ainda. Então, assim, eu não acho que essa má qualidade seja uma escolha puramente estilística, estética, proposital mesmo. Dito isso, os momentos em que The Flash se permite abraçar uma estilização maior certamente merecem um destaque e um crédito aqui, já que revela uma disposição notável a pelo menos imaginar coisas que sejam visualmente criativas. E se aquele instante que a gente se aproxima do olho do Barry Allen a ponto de ver as moléculas dele enquanto elas atravessam uma parede é admirável, porque de novo há uma tentativa de assumir uma abordagem mais cartunesca ali e que funciona bem, ao mesmo tempo a sequência logo no início do filme em que a gente vê o herói em câmera lenta salvando vários bebês que caem de um prédio não poderia ser mais divertida, porque por mais artificiais que sejam os efeitos digitais naquela cena, pelo menos eles estão à mercê da construção de algo que seja imaginativo em termos visuais e de ação. E se as cenas de ação são coordenadas pelo Andy Muschietti com clareza e dinamismo constantes, a trilha sonora do Benjamin Wallfisch é muito boa, e mais do que isso, ela complementa essas cenas de ação muito bem, ajudando a injetar nelas ainda mais energia. Mas no fim das contas, a maior surpresa de The Flash está no fato dele se revelar uma aventura autocontida, que em meio a momentos de pura comédia, explicações sobre multiversos e aparições de outros personagens, jamais perde de vista os dramas do seu protagonista. Sim, o riso é a reação que eu mais tive ao longo do filme, mas ainda assim, o nó na garganta que eu senti num dado momento ali do terceiro ato, quando o Barry Allen tem ali um encontro final com a sua saudosa mãe, essa sim foi a resposta emocional mais marcante que eu tive no Flash. Eu gostei de The Flash. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de The Flash, diz aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou, porque isso é muito importante, não esquece de deixar aqui o seu like, e tão importante quanto é você compartilhar o vídeo pros seus amigos, pedir pra eles virem aqui se inscrever no canal, vamos aumentar aí a quantidade de inscritos, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e é isso. Um grande abraço, e até a próxima.